E aí, estamos aqui hoje, gente, com essa pessoa super incrível, Nair Rodrigues. Prazer, Matheus. Prazer, satisfação. Bem? Ele é criador aí de uma empresa que é do ramo de e-commerce, sensacional, que vai fazer toda a diferença, está fazendo diferença no mundo. Eu trouxe hoje uma pessoa especial para a gente falar sobre marketing, empreendedorismo e no mundo dos negócios, o que está acontecendo, o que está rolando. Vocês vão ficar por dentro disso. Prazer. Bem, Matheus. Tudo bom? Quero agradecer a oportunidade que você está dando pra gente para falar um pouquinho do empreendedorismo, do e-commerce, do mercado digital. A gente sabe que não é tarefa fácil, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, que é na pandemia, né? Mas grandes são os desafios e eu acho que a gente tem duas escolhas na vida, principalmente na pandemia. Ou a gente chora, ou a gente vende lenço. Opa, peraí, então a gente já começou com tudo aqui. Eu vou ter que anotar isso aqui. Ou a gente chora, Ou a gente vende lenço. ou a gente vende lenço. Olha que sensacional essa frase para vocês. Naim, conta pra gente quem é o Naim. O Naim é casado, né, com a Graziele. A gente casou muito cedo, desde os... Começamos a namorar, ela tinha 12, eu tinha 14 anos de idade, e aos 18 anos a gente se casou. Com esse casamento eu construí 3 filhas lindas, maravilhosas, que são a base da minha família, né? São a base da gente levantar todos os dias e acreditar em um mundo melhor e acreditar em fazer história, né? Eu costumo dizer que eu procuro muito mais do que amanhã ou depois a gente deixar alguma coisa, a gente procura deixar legado, principalmente para as nossas filhas, e deixar legado no mundo, né? Eu acho que o que a gente precisa hoje. Certa feita eu ouvi uma pessoa falando e falando assim que no mundo falta-se pessoas que a gente admira, né? De boas influências, de boas energias. E hoje em dia eu quero poder fazer parte dessa geração que vai levar boas novas para esse mundo. Olha, a geração de grandes árvores que surgiram de pequenos grãos. E é por isso que eu estou trazendo ele aqui hoje, para a gente falar sobre isso, porque a história dele é uma história muito linda, tá? Então, vocês depois acompanhem ele nas redes sociais. Como que tá o Instagram? Fala pra gente aí. O meu pessoal é o Naim Rodrigues, né? Temos também o da Shop DNG, né? Se vocês quiserem seguir lá, tem bastante novidade para vocês. Olha só, então agora a gente vai falar um pouquinho de como tudo isso começou. Naim, conta pra gente como isso tudo começou, como você pensou no seu empreendimento. Desde pequeno você foi empreendedor ou não? Foi um estalo, foi algo que aconteceu no meio do caminho e aí você mudou tudo. Conta pra gente como que foi isso. Na realidade, quando minha mãe ficou grávida de mim, o meu pai foi embora, né? E deixou a responsabilidade com a minha mãe de me criar. E aí minha mãe, muito trabalhadora, muito séria naquilo, ela sabia da responsabilidade que ela tinha. E o interessante é que eu venho de família humilde, né? Mas os princípios a gente sempre teve, né? Que foi que minha mãe me ensinou. Então, eu sempre fui um cara, acho que a visão que eu tenho dela é de uma pessoa trabalhadora, guerreira, e ela foi me ensinando os meus primeiros passos, né? Eu me lembro que eu tinha na faixa etária de 7 anos, a minha mãe ia trabalhar, ela tinha que me deixar sozinha em casa, porque naquela época não tinha condições de pagar uma pessoa para cuidar da gente, né? E ela dava um valor simbólico para uma vizinha do lado, pelo menos para vir esquentar a minha janta, porque ela tinha medo de eu mexer com fogo, né? Na época não tinha condições para ter um micro-ondas, né? Micro-ondas era coisa da elite, né? Olha. E aí, beleza, eu fui crescendo nisso, e aí eu sempre quis ajudar minha mãe de alguma forma ou de outra. Então, minha mãe, por exemplo, minha mãe me fazia gelinho e eu vendia na porta de casa. Eu morava numa rua que tinha uma escola nessa rua e todos os alunos passavam
pela nossa rua, né? Então, Passava peraí. pela nossa, Então nossa você já casa. tinha um público, aí você criou uma necessidade de mercado ali, que você percebeu que as pessoas passavam ali naquele local, e aí você ofereceu um produto exatamente onde o público estava. Sim, sim. A gente ofereceu na época geladinho, né? Em outros lugares chama Chup-chup. chup-chup. E aí vai, O né? Brasil tem Brasil vários nomes. Brasil é gigante. Mas aí nós fazia e aí as crianças passavam, colega de escola, vizinhos, vinha e comprava aquele geladinho e ali eu ajudava minha mãe com alguma coisa, né? Ajudava minha mãe também com os afazeres da casa, para ela chegar e já tiver alguma coisa já adiantada para ela. E ali eu fui crescendo e sempre nas nossas brincadeiras de criança eu sempre quis ser empreendedor. Eu me lembro que eu tinha uns primos e eu falava que eu ia ser dono de chocolate. Olha. Eu imaginava sendo dono da Cacau Show, da Copenhague, né? Eu vou criar uma fábrica de chocolate. E hoje não é o nosso ramo, mas a gente sempre teve esse desejo de ser alguma coisa, de querer fazer alguma coisa. E aí beleza, aí foi passando o tempo, com 12 anos de idade surgiu uma oportunidade, minha mãe tinha uns patrões que eu amo eles até hoje, e aí eu amo esses patrões, né, foram as pessoas que me deram a oportunidade, esse patrão da minha mãe. Então como que foi? Ele já sabia, eu frequentava a casa deles, né? Por ser filho da minha mãe, então eu convivi muito com a família dele. E aí, certa feita, eu falava, ô senhor Divaldo, deixa eu me Divaldo. Eu falava, senhor Divaldo, quando você aparecer uma oportunidade, você me dá lá, que não sei o quê. E uma vez ele falou, ó, tio vai te dar uma oportunidade. Você vai sair da escola e vai trabalhar, meio período. Você vai vir para a empresa e lá o tio vai te ensinar, o tio vai te pagar um salário simbólico e aí você vai aprender as coisas. Aí eu falei, beleza, vamos embora. E aí eu comecei indo trabalhar nessa empresa. Lá eu entrei como estoquista e lá eu fui ensinando, aprendendo tudo. E o sensacional da coisa é que eu era muito atento. Eu via o pessoal trabalhando com vendas, eu via o pessoal vendendo e aquilo me chamava, né? Aquilo me aguçava, né? Virar vendedor e tal. Só que eu ainda estava começando os primeiros passos, né? Beleza. Eu fui crescendo, fiquei 3 anos eu fiquei na parte do estoque, entrei com 12, 13, 14, com 15 anos eu fui estudar à noite e aí comecei período integral. Aí trabalhou uma escala maior. Exatamente, das 8 às 18, depois saía e vinha para a escola. Beleza. E aí foi indo, e aí eu costumo dizer, sempre, gente, tem pessoas que acreditam em sorte, tem pessoas que acreditam em tantas coisas. Eu acredito em Deus e acredito que a sorte ela existe para quem cria. Então eu procuro fazer a minha sorte. Então assim, eu acredito em Deus, na proteção de Deus, que Deus abençoa a gente, que Deus abre os caminhos da gente, mas eu acredito que a gente cria a nossa própria sorte. Então o que começou a fazer? Naquela época chegava muito material dentro da empresa. Então era uma loja e chegava muito material. E aí, nesse meio percurso, eu criei um mecanismo do quê? Que alguém tinha que abastecer essa loja. E quem tinha que abastecer essa loja? Eu dava entrada no material e eu abastecia a loja. Nesse de abastecer a loja, começou a entrar clientes. E eu comecei, pois não, posso ajudar? E eu não entendia nada. O cara falava assim, eu quero tal produto. Eu não sabia o que era aquele produto. Se você falava o código da empresa, eu sabia todos os códigos. De cabeça, de cor e salteado, eu sabia todos os códigos. Mas se o cara me perguntava para que o produto, o que ele estava querendo, às vezes eu não sabia. Mas isso foi um mecanismo para eu começar a aprender com os outros vendedores. Então, por exemplo, chegava o cliente, eu não sabia, eu chamava o outro vendedor, pegava a explicação do outro vendedor e guardava.
E fui indo. E aí, eu acho que o diretor da empresa começou a perceber isso. Ele começou a me chamar para fazer o horário do almoço do pessoal. Então, o pessoal saía 11 horas para almoçar e voltar, e o primeiro horário dos vendedores era 11 e o último era 3 horas. Eu queria pegar todos os horários. Então, eu ia almoçar todos os dias, era 4 horas da tarde. Porque eu queria fazer o horário de todo mundo. Porque eu sabia que ele estava vendo uma oportunidade para mim. E eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Encurtando a história, né? Surgiu uma oportunidade em uma das lojas dessa empresa. O diretor me chamou, falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que você tá aí e tal. Surgiu uma oportunidade na outra loja, eu vou te colocar como venda lá 3 meses. Se você superar as expectativas, eu te efetivo como vendedor. Se você não for bem, você vê que não é isso, você volta pro estoque. Falei, beleza. Ah, meu irmão, eu queria aquilo mais do que tudo, né? Porque eu acho que era a minha oportunidade. Então é o seguinte, então, pelo que você disse, foi pequenas micro oportunidades que apareceram no seu caminho e você não deixou passar nenhuma. E aí, dentre todas elas, você fez uma grande oportunidade no final. Sim. Então, então já fica um insight para você que se não deixe passar nenhum tipo de oportunidade, porque você vê nessa história do Naim, história de vida, história bonita, que é o quê? Ele aproveitou as micro oportunidades e às vezes você está se queixando porque não tem oportunidades, mas tem um monte de pequenas oportunidades passando por você e você não está nem percebendo. Então aproveite o máximo de oportunidades que você tem no seu dia a dia. Então, Matheus, aí eu peguei a oportunidade, fui para a loja e estando na loja eu tinha que em 3 meses mostrar que eu era merecedor daquela oportunidade. Tinha que trazer esse resultado. Tinha que trazer o resultado. Então eu saí fazendo tudo. Eu comecei a ligar para clientes, eu comecei a chegar. A gente recebia muito cliente de fora, né? Porque era uma empresa que vendia no atacado, distribuição. Uhum. Então nós recebíamos muito cliente de fora e eu tentava atender todo mundo de uma vez só, aquela loucura. E eu tava aprendendo também, né? E bacana, e deu os 3 meses, eu, graças a Deus, consegui superar as expectativas da empresa e as minhas próprias expectativas. E isso foi amadurecendo. Eu me desliguei da empresa quando eu fiz 18 anos, né? Que foi quando eu casei. Eu casei, depois de acho que 3 meses, eu me desliguei da empresa. A empresa fez algumas mudanças na época e eu acabei me desligando da empresa. Foi onde eu tentei a primeira vez. Né? Foi o primeiro desafio ali, foi... Eu falei assim, mano, eu sei vender. Mas conta pra gente, você começou com o quê? Qual foi esse primeiro empreendimento? No mesmo ramo, né? Na mesma situação que eu estava, né? Comprar e vender em acessórios de eletrônico e tal. Eu tinha uma gama de cliente muito boa e eu tentei fazer isso, comprar e vender. E aí a gente pegou e falou assim, o que nós vamos fazer? Aí eu montei uma lojinha, comprava os material e colocava na loja para vender e atender esses clientes que eu já tinha. Só que a loja não vendia nada. Ponto mal estratégico. Onde ficava o ponto? Era no interior, né? Eu morava em Francisco Morato, Uhum. mas aonde eu estava, não era... passava muita gente, mas talvez não era para aquele perfil de produto ou para aquele negócio. Aí foi meu primeiro erro, né, como empreendedor. Eu costumo dizer o seguinte, galera. No decorrer da minha jornada, eu ouvi muitas pessoas falar assim, quando você vai montar um negócio, monta o plano de negócio, faz plano de negócio, e aquilo ficava na minha cabeça e falava assim, primeiro, eu não tenho dinheiro. Segundo, se monta plano de negócio como sem dinheiro?
E aí a gente vê que a gente esquece do principal. E quando fala-se montar o plano de negócio, beleza, eu não tenho grana, não tenho, mas como que vai funcionar a minha empresa? Eu acho que isso eu não tinha essa maturidade de entender como que eram as coisas, né? Para mim era simplesmente comprar e vender, e gestar a empresa não é isso, direcionar uma empresa não é isso, mas a gente tentou. E aí minha esposa ficou grávida, né? Foi quando eu tive a minha primeira filha. Eu costumo dizer que eu brinco que aquele ano de 2007, a única coisa boa que eu tenho é o nascimento da minha filha, porque realmente ela mudou a minha vida. Mas foi um ano muito difícil, porque aluguel atrasado, quebrado, né? Deu tudo errado, né? Quebrei. Quebrou pela primeira vez, né? Quebrei pela primeira vez, né? E aí eu falei, vamos embora. E aí minha esposa ficou grávida. Aí eu falei, e aí, né? Você pai, não dá pra ficar vivendo de aventura. Você tem responsabilidade com uma vida agora, né? Aí eu falei, vou voltar pro mercado. Fui, arrumei emprego numa outra empresa. Fiquei lá um ano e 8 meses trabalhando lá. E lá eu não consegui desenvolver aquilo que eu esperava de mim mesmo. Talvez porque não estava feliz ou porque esperava mais da empresa em algumas situações e eu não tinha. Não sei dizer bem. Mas a paixão por empreender eu acho que era mais forte, né? Aí eu me desliguei com 1 ano e 8 meses. Aí montei outro negócio de novo. Montei uma loja também, agora já em um ponto melhor, no centro de São Paulo, no mundo que eu já vivia, no mundo que eu já atuava. E aí as coisas começaram a dar certo, comecei a ganhar dinheiro, trabalhando. E aí eu costumo dizer uma coisa, galera, isso é uma dica. Tudo na vida há um tempo. Há um tempo de maturação, né, que a gente costuma dizer. Há um tempo de amadurecer o negócio. Eu cheguei numa fase que eu comecei a ganhar dinheiro e um menino muito novo ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, esse conteúdo tá te ajudando? Tá fazendo sentido pra você? Então clica no gostei, porque quando você clica no gostei, você ajuda a gente aqui do canal, que preparamos todo esse conteúdo pra você, especialmente pra você, a chegar mais longe. Como é que é isso? O algoritmo começa a entender que você curtiu e começa a indicar pra mais pessoas, tá bom? Então paga esse vídeo com o seu like, com o seu gostei e já se inscreve no canal também, não vai perder nenhuma dica do que a gente vai postar aqui, que são conteúdos extremamente relevantes para sua vida, tá bom? Então pode voltar a assistir esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito.